Salve galera, tudo certo? O canal do Ferraz na área nesta quarta-feira para a gente seguir falando do nosso especial aqui da Copa João Avelange, 22 anos da conquista do Paraná Clube, trazendo mais um convidado especial para você, torcedor paranista, acompanhar de perto aí esse especial que a gente está fazendo. Sexta-feira o Paraná comemora e celebra 22 anos da conquista do módulo amarelo da Copa João Avelange. Antes, aquele pedido que você compartilhe aí o vídeo com os amigos, espalha, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, ativa a notificação, você vai estar sempre muito bem informado das notícias do Tricolor aqui no canal do Ferraz. Vamos lá então falar um pouquinho sobre essa trajetória do Paraná Clube. A gente que já conversou com o zagueiro Wilton, com o meia Lúcio Flávio, e o Lúcio Flávio, que a gente trouxe ontem a entrevista com ele, ele tinha 21 anos apenas e foi um dos bons jogadores que o Paraná revelou na disputa da Copa João Avelange, módulo amarelo de 2000. Além dele, o zagueiro André Dias, autor do gol que abriu o caminho da vitória na grande final diante do São Caetano no Palestra Itália, foi outro jogador com apenas 21 anos a conquistar o seu primeiro título profissional na ocasião diante da equipe paulista. E a gente conversou justamente com o André Dias. Atualmente ele mora aqui em Curitiba, tem 43 anos, é empresário aí do ramo de futebol, e ele começa falando da importância que aquele título teve na sua carreira. Foi o primeiro título como profissional, fez um gol na decisão e ele admitiu que teve uma dimensão da importância daquele título que colocou o Paraná, o módulo amarelo colocou o Paraná de volta na elite do futebol nacional, na chegada, na recepção do torcedor no aeroporto Afonso Pena. Confere aí. Olá, gostaria de estar agradecendo pelo convite, de poder contar um pouquinho das minhas lembranças, né, o quanto foi importante desse título de 2000 da Copa João Avelange para mim e também para os demais atletas, para os torcedores paranistas. Mas antes de tudo eu não poderia deixar de agradecer, né, de fazer menção a 3 pessoas que me ajudaram muito para chegar até onde eu cheguei, né? Inclusive está também ali naquele grupo, que é o Ari Marques, que foi meu treinador, né, na categoria de base, Júlio César, que era o treinador de goleiro, e o Rubinho era o preparador físico, quem me fez o convite para poder fazer ali uma avaliação, um teste na equipe de júnior do Paraná, né? Então o sonho de todo atleta que vinha da categoria de base era fazer parte do elenco principal, e a minha não era diferente, né? Até hoje eu me sinto muito privilegiado de poder ter feito parte daquele título, né? Daquela equipe, que era uma equipe super qualificada. Isso ficou demonstrado aí depois, né, com a conquista do título. E a sensação que eu tinha era um pouco confusa, porque até então eu nunca tinha sido campeão, né, profissionalmente falando. Então, assim, eu não sabia a dimensão. Eu sabia que tinham feito algo muito importante, né, que era o retorno à Série A, mas a dimensão mesmo eu só tive quando nós voltamos para Curitiba, e quando chegamos no aeroporto tinha muitos torcedores ali nos aguardando para comemorar. Então só ali eu tive a noção da importância que foi aquele título para o torcedor paranista. E para o André Dias, o grande diferencial desse time era a união desse grupo dentro e fora de campo, o grupo que era comandado pelo técnico Geninho, e todos os jogadores elogiaram bastante o Geninho, e também da importância dos jogadores mais experientes, que sempre contribuíram muito para que André Dias, Lúcio Flávio e companhia pudessem desempenhar o seu melhor futebol, e o André Dias comentou sobre isso. Na minha opinião, acho que o grande diferencial, sem sombra de dúvida, era a união que nós tínhamos dentro e fora de campo, a parceria, a humildade. Isso fez com que a gente pudesse chegar até onde nós chegamos. É claro que eu não posso deixar de também falar a respeito da qualidade individual de cada atleta, né? Principalmente os atletas mais experientes, que já tinham passagem por grandes clubes, né, que vieram ali para agregar. Então eles trouxeram essa experiência deles, né, junto com a juventude que nós tínhamos, né, de muitos atletas jovens também. E isso fez com que a gente viesse a ser um grupo forte, sem vaidade alguma, né? Lógico que nós tínhamos uma comissão também que nos ajudou a fazer a diferença, né? Mas eu acredito mesmo que a união foi o principal para que nós pudéssemos chegar até onde nós chegamos. E se para o Lúcio Flávio, na entrevista de ontem, ele falou que o jogo que, para ele,
deu a impressão que o Paraná conquistaria o seu objetivo. Foi diante do Avaí na primeira fase. Para o André Dias, esse jogo foi diante do Bangu, nas quartas de final do módulo amarelo da Copa João Avelange. O Paraná, que já tinha enfrentado o Bangu na primeira fase, o tricolor voltou a enfrentar o time carioca e já no jogo da ida fez 3-0 jogando no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro. E o André Dias falou sobre aquele jogo, e para ele aquele jogo fez aí ele perceber que o Paraná conquistaria os seus objetivos na campanha do acesso à primeira divisão de 2001. Eu acho que foi o jogo contra o Bangu, né? Um jogo que nós fizemos até pelo placar que foi no Rio de Janeiro, naquele estádio gigante, um calor insuportável. E a nossa equipe foi muito bem, se eu não me engano nós vencemos de 3-0 lá e 2-1 em Curitiba. Então acho que depois dali, na minha cabeça deu aquele start, não, nosso time é muito forte, então com certeza nós iremos alcançar o objetivo. É óbvio que a gente teve uma semifinal também duríssima, que foi contra o Remo, né? 2 jogos bem difíceis, um aqui em Curitiba bem complicado, né? Onde só a vitória ali podia nos garantir a final contra São Caetano. Mas eu acho que essas 2 sequências de jogos, né, foram assim que na minha cabeça eu falei, não, a gente vai alcançar nosso objetivo, até pelo que a gente fez. E depois de passar pelo Bangu, o Paraná fez o jogo da volta, carimbou sua classificação para a semifinal. Na semifinal, os jogos do acesso foram diante do Remo, 0-0 na Vila. O Paraná venceu no Mangueirão, num jogo em que o Paraná, inclusive, teve que chegar no estádio no meio do torcedor do Remo, que lotou mais de 50 mil torcedores no estádio Mangueirão. E o tricolor chegou à grande final para enfrentar o São Caetano. 0-0 na Vila Capanema, e no jogo da volta, o time paranista venceu por 3-1, e quem abriu o caminho da vitória foi justamente o André Dias. Na ocasião, ele teve a missão de substituir nada menos que o AG, um dos jogadores mais experientes daquele elenco. O Paraná tinha uma defesa muito sólida no esquema montado pelo Geninho, no 3-5-2 com o Wilton, com o Nem fazendo a função da sobra e o Ageu. O André Dias entrou no time e foi dele o primeiro gol, o gol que abriu o caminho da vitória aos 8 minutos do primeiro tempo. Logo depois o Reinaldo fez o segundo, e na segunda etapa, quando o jogo estava 2-1, o Fredson definiu a vitória do tricolor e o título conquistado em São Paulo, no Palestra Itália. E o André Dias lembrou da emoção de ter feito o gol na grande final e com apenas 21 anos. Na minha opinião, foi um momento, para mim, foi mais maravilhoso, porque até chegar a esse momento eu estava passando por um mix ali de sentimento de responsabilidade, porque eu tinha que substituir um dos 3. Eu não me recordo se foi o Nem ou o Wilton que ficou de fora, se eu não me engano foi o Nem. Então, imagine você ter que substituir à altura um jogador que tinha a bagagem que o Nem tinha, era impressionante. Então eu tinha essa responsabilidade, esse peso também de tentar parar o ataque do São Caetano, que era um ataque muito qualificado. Eu acho que a questão do gol mesmo veio só coroar tudo aquilo que eu estava fazendo durante a partida, durante o campeonato todo, né? Eu acho que o comprometimento e a responsabilidade que eu tinha com o grupo, com o clube, eu acho que o gol veio mesmo para coroar essa questão, né? Foi bom para todo mundo. Eu acho que isso foi um divisor para mim também, porque no ano seguinte as pessoas começaram a me enxergar de uma outra maneira, né? E a valorização ela veio naturalmente, mesmo não sendo do titular. Aí, portanto, palavras do André Dias, a gente agradece aí ao ex-zagueiro do Paraná Clube, hoje morando em Curitiba, atuando como empresário de futebol. Mais uma entrevista para lá de especial aqui nessa série de reportagens especiais que a gente está fazendo para celebrar os 22 anos da conquista da Copa João Avelange, módulo amarelo do tricolor, o Paraná que venceu o São Caetano por 3-1 no dia 18 de novembro de 2000. A gente segue durante essa semana até sexta-feira, relembrando e celebrando essa conquista, uma das principais, o bicampeonato do Paraná Clube da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já manda aí para os amigos, espalha aí nos grupos de WhatsApp de paranistas. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e ativa aí o sininho, ativa a notificação. Você vai estar sempre muito bem informado das notícias do tricolor. Aqui no canal do Ferraz você não perde nada. Tamo junto!